E aí pessoal, como é que tá, beleza? Eu tô aqui para fazer esse móvelzinho que você viu aí no começo do vídeo. Vou explicar para vocês como eu faço cada passo e mostrar aí a construção desse móvel nesse canal que eu tô começando agora, uma iniciativa minha aí para mostrar minha curiosidade, minha vontade de construir coisas novas e mostrar também a vocês soluções aí de situações que a gente encontra no dia a dia, né? Então, esse móvelzinho é como se fosse um rackzinho feito como um pallet, e o pallet é isso, e ele vai ser utilizado para guardar tênis, sapatênis, sandálias, sapatilhas e essas outras coisas tudo aí. Esse móvel eu planejei ele para ter 75 centímetros de largura e mais 25 centímetros de profundidade, com 5 níveis para guardar os sapatos e as sandálias. Então, se você quiser, você pode adaptar para o tamanho que você queira, mas tem que também mudar um pouquinho os materiais. Então, vamos lá, fica ligado aqui. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like no seu vídeo e vamos logo aí para mostrar agora os materiais que são utilizados. Para fazer esse móvelzinho daí, como vocês devem ter visto, eu usei algumas peças de madeira, né? Mas lá na loja eu não posso chegar lá simplesmente e pedir para eles irem cortando uma por uma do tamanho que eu quero. Geralmente eles não fazem isso nas lojas. Então eu tive que comprar os pedaços de madeira inteiros, assim. Eu comprei 12 peças de ripas de maçaranduba, aquelas mesmas de telhado, de 2,5 metros, dando um total aí de 30 metros. Eu fiz assim mais ou menos uma conta para passar realmente. Aqui eu comprei também alguns pregos, né? Devem ter aproximadamente 100 pregos aqui. Eu pedi essa quantidade para o cara lá na loja. Foi outra loja, né? Uma loja especializada já em pregos e parafusos. Comprei também 30 parafusos miudinhos desses daqui, exatamente para quando a gente for prender, não furar totalmente a ripa, porque senão ele vai ficar a pontinha dele passando lá para o outro lado. Isso não é interessante para um móvel. E também algumas cantoneiras. Cantoneira é esse negocinho daqui, que a gente vai prender, por exemplo, numa parte vertical, ou seja, assim, numa parede, como essa daqui assim, e um elemento vertical, que vão ser as ripas que vão segurar os sapatos, por exemplo, vão ser apoiadas aqui. Fora os pregos também, né, que vão servir para a gente prender uma ripa na outra, ou ir prendendo na situação que a gente queira fazer lá. Esses elementos que eu mostrei aqui são apenas alguns que são utilizados para o próprio móvel. A gente vai precisar também de ferramentas para fazer as conexões, né? Como um martelo para bater os pregos, algumas chaves de fenda, chaves de estrela para poder prender os parafusos, uma furadeira para prender também o parafuso, no caso da madeira, para perfurar a madeira, né, com força, uma trena para medir tamanhos, uma serra ou um serrote aqui no caso para a gente poder serrar a madeira no tamanho que a gente quer. No meu caso eu tenho um brinquedinho aqui bem legal que se chama serra mármore. Essa serrazinha daqui de mão que a gente usa o disco adequado para a madeira e ela corta com muito mais facilidade, eu não preciso ficar fazendo tanta força. Então vamos lá, vamos pegar essas ripas de maçaranduba e vamos cortar todas no tamanho adequado. Essa etapa do corte, você pode usar uma serra, certo? Uma serra comum ou um serrote para madeira, mas eu vou usar a minha serra mármore para facilitar a minha vida, para não ter que fazer tanto esforço, né? Já que é muita madeira que eu vou cortar aqui. E para utilizar um equipamento como esse, que é um equipamento perigoso, eu vou precisar utilizar EPI, equipamento de proteção. Porque quando a gente está cortando madeira, voa farpa, voa muita poeira, então a gente coloca os equipamentos de proteção para evitar qualquer tipo de incidente. Depois de todo o trabalho de serrar essa madeira, vou mostrar aqui o que a gente vai precisar para construir agora. Vamos precisar de 10 pedacinhos desse aqui de 25 centímetros para fazer as partes que vão segurar esses 15 pedaços aqui de 75 centímetros, que é onde vão ficar apoiados os sapatos. E para fazer a parte vertical, a parte que vai segurar toda a estrutura, 4 pedaços desses de 1 metro de comprimento, que vai ser a altura total do nosso rackzinho. É claro que se você quiser fazer algo mais comprido ou um pouco maior, você pode mudar um pouco
as dimensões de cada uma dessas peças. Então fique atento aí o tamanho de cada uma delas. Essa daqui vai ser o comprimento, a largura total. Essa daqui seria a profundidade, então, de cada um dos nossos degrauzinhos lá. E esse último aqui vai ser a altura. Então, se você quiser aumentar um pouquinho ou diminuir um pouco, você pode também modificar aí o tamanho de cada uma das peças. E agora, para a montagem de cada uma das peças, o que é que a gente vai precisar fazer? Força bruta. Eu prefiro fazer isso com pregos do que com parafuso. É melhor do que ficar furando, usar furadeira assim sem necessidade. É melhor usar a furadeira só quando a gente for prender mesmo com alguns parafusos em alguns pontos que seja extremamente necessário para não ter que ficar furando e tal, gastar energia, tudo, essas coisas, tudo. Então, vamos pegar uns pregozinhos e vamos martelar nessa coisa aqui. Lembrando que os pregos não podem ser muito grandes, porque senão ele atravessa as duas ripas aqui que a gente vai prender. Ele tem que ter um tamanho suficiente aqui que não ultrapasse as duas, senão vai ficar a pontazinha dele e pode acabar furando alguém que esteja mexendo lá com o nosso móvel, beleza? A gente vai pegar duas peças de 25 aqui e 3 dessas de 75 e vamos colocar dessa maneira assim, ó. Duas em cada extremidade e uma no meio. Então a gente vai ter em cada vãozinho uma peça dessa, bem parecido com aquele pallet que eu mostrei no começo, né? Eu acho que 2 pregos em cada extremidade vai ser o suficiente. Vamos fazer o teste. Nesse lado, por enquanto, só vou bater um, porque aqui eu bati 2, então ele já está rígido o suficiente. Aqui ele fica flexível, então a gente, ó, pega aqui, prende apenas com um também, porque aí aqui, ó, a gente vai ter flexível e pode colocar ele bem rentezinho aqui para ficar um quadradozinho perfeito. E a rocha ali martelada. Por fim, para manter ele mais rígido, a gente coloca mais um prego em cada uma dessas extremidades. Por último, pega essa última peça aqui e assenta ela aqui no meio. E de novo, lasca-lhe o martelo. Com a nossa primeira peça pronta, agora a gente faz mais 4, totalizando 5 peças iguais a essas aqui. E o que é que está faltando agora, galera? É a gente prender cada uma das nossas estruturas aqui que a gente fez às hastes verticais. Como a gente vai fazer isso? Utilizando as nossas pequenas cantoneiras e com parafuso. A gente demarca aqui primeiro nas hastes verticais, aonde a gente vai parafusar essas cantoneiras e depois a gente vem e parafusa também nas nossas estruturas. Vamos agora demarcar aqui nas nossas estruturas verticais aonde a gente vai fazer os furos de cada parafuso. A gente primeiro faz em uma, depois a gente faz aqui no resto. Dando uma margenzinha embaixo e em cima, para não ficar exatamente colado com o nível aqui embaixo lá em cima, vamos dar 2,5 cm de cada lado de folga. Então o primeiro ponto a gente marca 2,5 cm da base. E aí para tirar essa folgazinha, vamos colocar a cada 24 centímetros mais um ponto. Então sobe mais aqui um pouquinho e a cada 24 centímetros a gente marca um ponto para colocar um parafuso. Marcado aqui agora os pontos, vamos prender cada uma das 5 cantoneiras usando parafusos. Eles têm que ser bem pequenininhos mesmo para não perfurar a nossa estrutura aqui, exatamente como a gente fez com os pregos. E vamos lá prender cada um desses bichinhos aqui. É importante prender no meio para que ela fique bem centralizada. Agora a gente repete o mesmo procedimento para os outros. E agora com cada peça individualmente finalizada, para a gente montar a estrutura, vamos precisar agora prender cada uma dessas peças horizontais nas nossas peças verticais. E coloca a primeira peça da gente horizontal aqui, de cabeça para baixo. E vamos pegar essa parte aqui, seria a parte de baixo, né? A gente vai colocar ela também de cabeça para baixo aqui. Que aí a gente vai e prende aqui o parafuso exatamente na cantoneira dessa nossa peça aqui, já na nossa estrutura horizontal. É recomendado ter alguém para segurar a estrutura antes de a gente prender, porque senão ela vai ficar caindo, né? A gente pega ela aqui, já está no lugar certinho e
Agora a gente tem que prender do outro lado. Eu botei um apoiozinho aqui para poder segurar enquanto a gente ainda está montando a nossa estrutura. O primeiro a gente pode fazer assim, agora os outros vai ficar muito mais difícil porque não vai ter o apoio aqui de baixo. Então a minha sugestão é a gente marcar primeiro, fazer um furo com o parafuso, tirar e depois colocar com o auxílio de uma chave de fenda, né? Para fazer essa demarcação e fazer os furos que a gente está querendo, vamos utilizar uma extra dessa daqui, uma cantoneirazinha extra dessa, e a gente vai colocar exatamente no meiozinho aqui, ó, bem na extremidade, que é exatamente onde a gente vai prender, fixar as nossas estruturas aqui, na nossa estrutura vertical. A gente vai, pega aqui, colocou no local, faz um pontinho aqui, e vai fazendo em todas as outras extremidades. Lembrando que cada um desses pontinhos aqui tem que estar alinhado com o meio dessa ripa de cá, certo? Então, alinhado aqui também e esse outro também. A gente faz isso em cada uma das nossas estruturas aqui e pode vir aqui logo e lascar um parafuso aqui nesses pontinhos. Por causa da força da broca, algumas ripas podem quebrar. O que é que a gente faz? Substitui. Nesse caso aqui não vai precisar substituir porque ela só lachou aqui nessa pontinha. Então não vai ser necessário substituir porque ela ainda está rígida o suficiente para prender ali os parafusos. Mas pronto, essa estrutura daqui já está pronta para ser posta no local e parafusada apenas com o auxílio de uma chave estrela. Bem, já fiz todos os furinhos aqui na estrutura para a gente poder depois prender. Só que como é uma estrutura que a gente está prendendo com parafuso e apenas um aqui, a estrutura tem uma certa flexibilidade, ela fica meio mole nessas juntas que a gente está prendendo. Então, para que ela fique mais rígida, a gente precisa fazer uma estrutura chamada de contraventamento. Para isso, a gente precisa fazer uma ligação aqui em diagonal, não reta. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos usar duas madeiras dessa daqui mais finas e eu já alinhei aqui, deixei a estrutura certinha aqui, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar uma madeira dessa e colocar em diagonal assim, para que a gente possa fazer um corte nela aqui e depois a gente prega essa estrutura que a gente vai cortar aqui nessa parte. Tem que ser realmente em diagonal para poder dar certo, para poder dar uma rigidez melhor para a nossa estrutura. Então vamos lá, vamos serrar e vamos depois serrar esse outro aqui de maneira igual. Terminado aqui de serrar, a gente pode pregar nas duas estruturas verticais. Tem que medir para ficar bem certinho aqui. E agora a gente parte para a montagem final usando uma chave de fenda e os parafusozinhos que a gente tem aqui. Recomendo fazer com a estrutura aqui na horizontal para evitar que ela fique se desmanchando. Ontem à noite deu tempo da gente terminar aqui a nossa estrutura, né? Mas como estava muito tarde, eu acabei não fazendo os retoques finais aqui. Esperei para o dia seguinte para a gente poder terminar aqui nosso móvelzinho. Então, com a estrutura montada, fiz aqui a parafusagem dessa estrutura. Primeiro, o que foi que eu fiz, né? Eu acabei tirando os parafusos dessa estrutura daqui, que fica em pé, das partes de 1 metro. E coloquei logo aqui a cantoneira nessas partes aqui de baixo. Ficou mais fácil de parafusar elas aqui nessa outra parte de cá. Ficou mais tranquilo pra gente fazer, acabou ficando mais fácil assim. E agora, para dar um retoque final, a gente usa uma lixa para madeira, né? Minha lixa tá um pouquinho velha aqui, mas dá pra gente lixar aqui para dar um acabamentozinho melhor, para ela ficar um pouquinho mais lisa, tirar essas rugosidades, tirar um pouquinho dessas farpas aqui. Essa é uma lixa fina, uma lixa 220, que é também serve para dar um acabamento aí na estrutura. Depois que a gente lixa aqui toda a madeira, pode ver que ela solta um pouco de pó. Fica um pouco de pó solto, assim, porque ela solta muita poeira. Realmente ele raspa a superfície para deixar mais lisazinha. Então é bom às vezes até passar um panozinho úmido, né, para encharcar também, né, até porque tem prego, tem parafuso, também a madeira, né, para a gente deixar molhado. Mas
um panozinho um pouquinho úmido para pelo menos tirar um pouco dessa poeira que fica aqui, dessa sujeira. A gente pode passar aqui. Olha o pano aqui. Será que fica sujo? Limpinho aqui de um lado, limpo não, né? Mas daqui, pô.